E aí, criatura divina, tudo bem com você? Comigo tá tudo maravilhoso, ficando cada dia melhor. Sabe por que eu falo isso? Porque ou a gente decide isso, ou a gente tá sempre se arrastando pela vida. Então a gente precisa decidir que a gente quer ter um dia maravilhoso, que o nosso dia é maravilhoso, que a nossa vida é maravilhosa, tá? Hoje eu quero falar sobre... hoje eu quero falar sobre exatamente isso, a vida, né? Só que a vida é um game, a vida é um jogo, a vida é uma escola. A vida é uma escola, acho que você já escutou um montão de vezes, talvez game também, né? Mas o que isso significa? O que significa falar de que a vida é um game, a vida é uma escola? Sabe joguinho de videogame, quando você está jogando, você só passa para a próxima fase quando você tá bem na primeira fase. Então a vida é assim também. Você só muda de fase quando você já aprendeu sobre aquela fase. A mesma coisa com dizer que a vida é uma escola. A escola você começa no jardim, e aí você vai para a alfabetização, o que hoje em dia chama, sei lá se chama, como é que chama? Virou primeiro ano. É primeiro ano, e aí no primeiro ano você aprende a ler e escrever, mas você só vai para o segundo ano se você sabe a matéria do primeiro, se você já sabe ler e escrever. Se você não sabe ler e escrever, você não vai para o segundo ano. E aí você, no segundo ano, começa a aprender a somar, primeiro somar, depois diminuir, né? E aí você vai aprendendo toda aquela matéria, e quando você está compreendendo bem, você vai para a próxima fase, para próxima nível, para a próxima classe, que é mais ou menos a mesma coisa, né? A gente fica pensando se a gente... Na verdade, a gente não fica pensando. O que acontece é, a gente quer mudar de fase, a gente quer ir para a próxima fase sem aprender o que a gente tem que aprender. A gente comete os mesmos erros, faz as mesmas besteiras, fala sobre as mesmas coisas e quer ter um resultado diferente. Isso nunca vai acontecer. Para que a nossa vida tenha uma guinada, para que a nossa vida aconteça de ir para uma nova fase, a gente precisa aprender com as coisas que têm acontecido que não estão dando certo. A gente precisa avaliar esse nosso dia a dia. Quando algo acontece que não deu certo, diz, como eu posso fazer melhor, né? São as perguntas que a gente precisa estar utilizando o tempo todo na nossa vida. O que eu tenho que aprender com isso? Porque se repetiu e aconteceu de novo e de novo. Quantas vezes acontece uma coisa parecida com aquilo lá que você está resistindo, inclusive, a aprender sobre, né? Então, o que eu tenho que aprender com isso? Essa é uma pergunta assim muito poderosa, é uma pergunta transformadora que ajuda a gente a passar para uma nova fase, ajuda a gente a compreender quais são os pequenos ajustes. Às vezes são pequenos ajustes que a gente precisa fazer para que as coisas não aconteçam exatamente igual, para que a gente comece a caminhar num novo rumo, num novo sentido, né? E como tudo está interligado, como a nossa vida é interligada com a vida de todas as outras pessoas, as coisas todas vão se encaixando e vão acontecendo de forma que a sua vida e a vida das pessoas à sua volta evoluam. A evolução, ela nunca é só para uma única pessoa de um grupo, né? Ela é para aquela pessoa do grupo, mas todas as outras pessoas do grupo vão junto, acabam evoluindo. Isso se refere à evolução de todas as formas, né? Pode acontecer de alguém do grupo não evoluir, não se expandir, mas essa pessoa vai acabar saindo, se abstraindo dali do grupo, né? As pessoas que continuam ali próximas, elas acabam indo nessa direção, elas acabam também acompanhando esse mesmo movimento, né?
Tanto que a maioria dos alunos passam, né? Hoje em dia, até nem sei se não tem ainda repetência, né? Mas há um tempo atrás existia, né? Então, os outros vão juntos. É bem interessante esse assunto, porque assim, já existem filmes, diversas representações de que a vida é um game, né? Um dos primeiros foi o Matrix, né? Inclusive que um dos primeiros assim revolucionários, né? Foi o Matrix, em que você, inclusive volta, né? Para poder tentar consertar ali o caminho, né? Como se nós estivéssemos todos interligados a uma grande máquina, né? Estamos todos dentro de um único jogo. Mas existem muitos outros que também falam disso. Agora eu não tô lembrada do nome de filme, mas é porque Matrix, ele ficou bem marcado, né? Inclusive foi uma quebra de paradigmas, né? E a gente pode parar para pensar como a gente pode transformar a nossa vida e mudar as fases de forma mais suave, de forma mais tranquila, né? Fazendo as perguntas, como eu já disse, uma delas é o que eu tenho que aprender com isso. A outra é cuidando da própria vida. O cuidar da própria vida é que faz a grande diferença na nossa evolução. Muitas vezes a gente pensa que tem que estar levando outras pessoas juntos, né? Que tem que fazer pela outra pessoa. Tem pessoas, inclusive, que estão tão acostumadas a se anularem para colocar o outro à frente, que acaba esquecendo até da própria existência, né? Mas nós precisamos entender que quando a gente muda a nossa vida, a gente não muda a vida do outro, né? Ninguém sai do lugar se não quiser. Quando a gente muda a nossa vida, quando a gente muda as nossas buscas, quando a gente começa a compreender melhor o que realmente a gente quer, o que realmente é a nossa essência, as coisas começam a fluir e a gente também começa a fluir nesse sentido, né? A gente começa a ter mais nitidez para onde a gente precisa ir, para onde a gente deve ir, né? E aí a gente pode parar para pensar, refletir um pouco sobre as perguntas, né? O que eu tenho que aprender com isso? Aí repete o mesmo erro, de novo acontece a mesma coisa desagradável, a mesma situação com um filho, com um pai, com uma mãe, com um irmão. E aí você continua batendo de frente, né? Não se curva para perguntar o que eu tenho que aprender com isso. Todas as coisas que eu falo aqui servem para mim também. Como eu estou em processo de aprendizado, estou compartilhando com vocês as coisas que eu tenho descoberto sobre como as coisas que são necessárias para poder passar para uma nova fase, mudar de sala, mudar de classe, mudar de nível, né? Uma outra pergunta bem interessante que a gente pode fazer é: por que eu estou aqui? Por que eu estou aqui? Poderia ter nascido lá na Europa, poderia ter nascido na África. Por que eu estou aqui? Porque eu escolhi. Porque quando a gente vem, eu, Adriana, acredito que a gente senta do lado do nosso pai e diz para ele tudo que a gente quer ser, como a gente quer ser, como a gente quer viver, como tudo. A gente sai para ele dizendo para ele, ele diz assim: é isso que você quer? Diz, não, é isso sim, olha só, é isso, porque eu vou lá, porque eu vou fazer, porque é assim que eu tenho que fazer. Você combina com ele. E aí ele diz para você: ok, eu aceito que você vai e seja tudo que você quer ser. E aí quando a gente chega aqui, a gente fica: putz, na Europa é melhor, nossa, melhor nos Estados Unidos, não, eu queria, para a África eu nunca ouvi alguém dizer que queria ir,
né? Quero ir lá para a África por meio das pessoas que estão passando necessidades. Daí eu nunca ouvi, né? Mas vai que tem algum doido que diz isso, né? Então, por que eu estou aqui? Porque esse é o lugar que eu tenho que estar. Porque esse grupo familiar, né? Porque eu vivo em volta dessas pessoas, porque eu escolhi nascer, tá? Em volta dessas pessoas, o que eu tenho que aprender? Porque aquilo que desagrada mais no outro é algo que desagrada na gente. A gente consegue ver no outro exatamente as coisas que nos desagradam. A gente acaba vendo no outro aquelas coisas que mais nos irritam em nós mesmos. Só que a gente não consegue perceber que a gente faz igual. A gente não consegue, inclusive, aceitar. Se alguém disser, ó, você faz igual. Não, eu não faço igual. Então, a gente precisa refletir o que a gente tem para aprender com essas pessoas que estão à nossa volta. Por que são essas pessoas à nossa volta? Porque nós somos todos escolhidos a dedo para estar vivendo exatamente nesse momento, Deus, uma vez eu escutei uma frase que Deus preparou o universo, esses milhares de anos, para você estar aqui. Ele deu de presente essa oportunidade de estar nesse corpo que você escolheu estar, nesse lugar que você escolheu estar, que você escolheu. Você disse para ele que você disse, ai, Adriana, não venha com verdade absoluta. Eu acredito que a gente escolheu. Eu acredito que eu escolhi, eu acredito que você escolheu. E aí a gente decide que vem para cá, decide o que vai ser, decide o que vai fazer. Chega aqui, a gente esquece tudo. E aí começa a colocar os pés pelas mãos. E aí às vezes tem uma pessoa do nosso lado que está fazendo exatamente algo que a gente quer fazer, a gente também, que a gente combinou inclusive de fazer, e a gente fica negando. Não, eu não quero, não. Muitas vezes até porque fica se preocupando com o que os outros vão pensar, com o que os outros vão falar. Nossa preocupação é tão maior com o que os outros pensam da gente, com o que os outros esperam da gente, que a gente deixa de ser quem a gente quer ser para agradar as outras pessoas. E no fundo, quer saber? Eles não estão nem aí. Se você vai ou não vai, se você fica ou não fica, porque no fundo todas as pessoas estão preocupadas com si mesmo, e tem que ser assim, porque a única vida que você tem realmente responsabilidade é sobre a sua vida. A única vida que você tem a obrigação de mudar é a sua vida. A única vida que você pode mudar é a sua vida. Não é a vida do vizinho, não é a vida do filho, não é a vida do marido, não é a vida do pai, não é a vida da mãe, é a sua vida. A única vida que você pode fazer dar certo é a sua vida. Também tem uma outra pergunta que é bem interessante, né? O que eu estou fazendo aqui? O que eu me propus a fazer? A nossa evolução, ela é individual. Aí a gente pode comparar com uma escada, né? É a mesma coisa da escola, do videogame, da escada. Elas são pequenos passos, escalada de uma montanha. Esses dias eu li uma frase depois eu descubro o nome da pessoa. A frase fala o seguinte: o elevador que te leva para o sucesso está sempre quebrado, mas a escada está sempre disponível. É um passo de cada vez. É lubrificando os olhos, é afiando o machado. Faz um pouco, para, avalia, faz de novo, refaz, não deu certo, ficou bom, não ficou bom, aprendi, não aprendi. Ninguém nasce correndo, ninguém nasce falando. A nossa experiência aqui nesse planeta ela é tão maravilhosa que Deus faz com que a gente nasça tudo banguelo, careca, pelado, sem falar, sem andar. A gente nasce tudo zerado, para poder você aí fazendo a sua evolução, e fazendo a sua escalada, e fazendo suas descobertas, e seguindo o seu caminho, né?
Então, a gente chega com um livro em branco, tudo em branco. É muito lindo a gente olhar para as crianças, para os bebês, né? Eles são totalmente livres de esperar pela opinião dos outros, eles são livres com as suas atitudes, com suas descobertas, né? É realmente assim, totalmente... É tudo muito simples para um bebê, é tudo muito natural, né? Não tem muitas regras, é só levantar, acordar, abrir os olhos, olhar as coisas, admirar as coisas e vai seguindo, né? Um dia de cada vez, aí vai aprendendo, levanta, cai, chora, e continua. Eu quero primeiro agradecer. Eu quero agradecer por você estar aqui mais uma vez comigo. Eu quero agradecer por você ter ficado até o final. Eu espero que alguma coisa que eu tenha dito aqui faça a diferença na sua vida. Eu desejo para você muita paz, muita saúde, chuva de bênçãos na sua vida e da sua família. Eu desejo que você consiga encontrar, realmente, consiga começar a responder essas perguntas. No início pode não parecer respostas agradáveis, no início pode também nem aparecer respostas, mas continua tentando que elas vão começar a aparecer. Eu desejo para você uma vida maravilhosa. Paz, saúde, chuva de bênçãos. Que Deus abençoe você e sua família. Até breve.